Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No avião mais luxuoso da Skylux Airlines, todos os passageiros da primeira classe estavam ansiosos para começar sua viagem. O serviço era impecável, as poltronas dignas de uma sala de cinema e o champanhe fluía livremente. Mas em meio a todo esse luxo, uma jovem negra, Olivia Carter, chamou a atenção da chefe de cabine. Em um tom seco e condescendente, ela ordenou que Olivia deixasse a primeira classe imediatamente, afirmando que ela não tinha o direito de estar ali. Humilhada diante dos outros passageiros, Olivia levantou-se calmamente, segurando sua pasta. Mas o que ninguém a bordo sabia era que aquela mulher não era uma passageira comum, ela era a investidora majoritária da Skylux Airlines, detentora de mais de 30% das ações da empresa, e estava prestes a finalizar um acordo multimilionário com um fundo internacional. Minutos depois, a notícia de sua humilhação se espalhou pelo pregão, e em poucas horas, a empresa perdeu 15 bilhões de dólares em valor de mercado. Os executivos que a haviam demitido ficaram arrasados com o escândalo, enquanto Olivia, impassível, observava o caos que havia desencadeado, provando a todos que discriminação e arrogância têm um preço astronômico. Olivia Carter acomodou-se confortavelmente em sua poltrona de primeira classe, com uma taça de champanhe na mão. Ela observou a cabine com um sorriso discreto, saboreando a calmaria antes da decolagem. Tudo parecia perfeito, até que Monica Hughes, a chefe de cabine, aproximou-se com um tom gélido e um sorriso forçado. Com licença, senhora, mas a senhora deve deixar esta sessão imediatamente. A senhora não deveria estar aqui. Olivia sentiu uma onda de surpresa e raiva a invadir, mas manteve a calma. Garanto que minha reserva está confirmada, disse ela com voz serena. Mônica não deu ouvidos. Dirigiu-se então aos outros membros da tripulação, ordenando que retirassem Olivia à força. Os passageiros próximos observavam a cena com constrangimento e curiosidade. Olivia foi escoltada até a classe econômica com o rosto impassível, enquanto seu coração fervia de raiva silenciosa. Na classe econômica, Olivia pegou o celular e começou a gravar discretamente a cena. Cada palavra, cada gesto da aeromoça, cada sussurro dos passageiros foi capturado. Ela sabia que essa humilhação pública teria um preço, e pretendia que esse preço fosse astronômico. Enquanto isso, nos escritórios da Skylux Airlines, os operadores monitoravam as ações da empresa. Olivia sabia exatamente o que tinha em mãos. Ela não era apenas uma das principais acionistas, mas também estava prestes a finalizar um acordo que renderia bilhões aos seus sócios. Uma experiência humilhante em um avião de luxo se transformaria rapidamente em um desastre financeiro para a empresa. Este capítulo termina com Olivia sentada entre os passageiros da classe econômica, o olhar fixo e frio, como se estivesse calculando silenciosamente a vingança mais perfeita e custosa que a Skylux Airlines já conheceu. Poucas horas após a humilhação de Olivia, a notícia se espalhou pelas redes sociais e pela imprensa. Um passageiro negro, aparentemente um VIP, havia sido retirado à força da primeira classe em um voo da Skylux Airlines. Imagens e vídeos feitos pela própria Olivia vazaram, mostrando a arrogância e o racismo flagrante da tripulação. Nos escritórios da Skylux Airlines, o CEO Richard Alstiad estava em pânico. Os operadores de Wall Street já reportavam prejuízos, as ações da empresa despencavam a uma velocidade vertiginosa. Analistas falavam em um colapso histórico, com um prejuízo estimado em 15 bilhões de dólares em apenas algumas horas. Alstiad tentava desesperadamente acalmar seus funcionários. É um erro de comunicação, vamos corrigir. Mas o erro estava longe de ser trivial, decorreu da arrogância e do racismo de um único funcionário, e o mercado entrou em erupção. Olivia, entretanto, observava calmamente a tempestade pelo celular, com um leve sorriso nos lábios. Cada novo tweet ou postagem viral que relatava o incidente fortalecia sua posição. Agora ela detinha o poder de controlar o destino financeiro da Skylux Airlines. Entretanto, Alstiad tentou contatar Olivia, mas ela não atendeu. Seus assessores o lembraram de que aquela mulher não era uma passageira qualquer. Richard, ela é dona de quase um terço da empresa. Você entregou seu próprio império a ela. Em meio ao caos, Olivia começou a planejar sua vingança, não por meio da violência, mas sim por meio da justiça financeira e reputacional. Ela tinha um plano para fazer com que cada membro da tripulação e cada líder arrogante percebesse o verdadeiro custo de seu comportamento. O capítulo termina com Olivia sorrindo enquanto observa os gráficos da bolsa de valores despencarem, enquanto na cabine,
A tripulação que a humilhou permanecia completamente impotente, alheia ao fato de que o verdadeiro golpe veio da mulher que eles trataram como insignificante. Na manhã seguinte, Richard Elstiad, CEO da Skylux Airlines, estava sentado em seu escritório, com o rosto pálido. O preço das ações não parava de cair, e cada minuto de silêncio ao telefone parecia amplificar o desastre. De repente, sua assistente bateu à porta. Senhor, a senhora Carter deseja se encontrar com o senhor, imediatamente. O coração de Elstiad disparou. Olivia Carter, a passageira humilhada, a mulher que detinha um terço da empresa, estava prestes a confrontá-lo pessoalmente. Olivia entrou no escritório calmamente, vestida com um terno impecável, o olhar gélido fixo no CEO. Ela não fez gestos de raiva nem demonstrações dramáticas, mas sua autoridade e presença foram suficientes para impor silêncio. Olá, Richard, disse ela calmamente. Acho que você se esqueceu de que um simples passageiro pode mudar o destino da sua empresa, e hoje, vou lembrá-lo disso. Elstiad gaguejou desculpas, tentando minimizar a situação de forma desajeitada. Olivia, foi um erro nós. Um erro, interrompeu Olivia com um tom gélido. Você humilhou a dignidade de uma pessoa por causa de racismo e preconceito. Um erro pode ser corrigido, mas o que você fez custou à sua empresa 15 bilhões em menos de 24 horas. Ela então tirou uma pasta da maleta e a colocou sobre a mesa, contratos, ações, projeções financeiras e até cópias de suas mensagens para a imprensa e investidores. Está tudo aqui. Vocês vão corrigir a situação, reconhecer publicamente o erro e garantir que ninguém na empresa jamais sofra o que eu sofri. Elstiad tenta de protestar, mas Olivia continua. Estou lhe oferecendo uma chance de salvar o que resta da sua reputação. Caso contrário, posso tomar medidas adicionais. Você sabe que controlo uma parte estratégica das suas decisões e que seus investidores já estão preocupados. Uma única decisão minha poderia desestabilizar toda a empresa. O CEO então compreendeu que a vingança de Olivia não era emocional, mas metódica e implacável. Foi uma lição de humildade e justiça. O verdadeiro poder não residia no terno ou na hierarquia, mas na consciência daqueles que se despreza. O capítulo termina com Elstiad assinando, a contragosto, uma declaração pública de desculpas e se comprometendo com um programa de treinamento antidiscriminação para todos os seus funcionários, enquanto Olivia sai do escritório. Ainda calma, sabendo que o preço real havia sido pago e que a empresa aprenderá, às suas próprias custas, que nenhuma arrogância fica impune. O escândalo desencadeado pela humilhação de Olivia Carter havia se espalhado muito além dos muros da Skylux Airlines. Veículos de imprensa internacionais repercutiram os vídeos e depoimentos, denunciando o racismo flagrante da empresa e de seus funcionários. Os investidores, antes confiantes, entraram em pânico e exigiram explicações da administração. As ações continuaram a despencar e o nome Skylux tornou-se sinônimo de escândalo global. Enquanto isso, Olivia observava a situação de seu escritório particular. Ela não estava apenas comemorando a queda nos números, estava saboreando a justiça finalmente feita. Cada ação que ela havia tomado, desde a divulgação dos vídeos até a pressão sobre o CEO, fora meticulosamente planejada. Richard Elstiad e sua equipe foram forçados a tomar medidas drásticas. O CEO não só teve que emitir um pedido público de desculpas a Olivia, como também reorganizar completamente a gestão da empresa, demitindo ou disciplinando aqueles que participaram da humilhação. Programas de treinamento antidiscriminação foram implementados e uma parte dos lucros da empresa foi doada a organizações que combatem o racismo e a injustiça social. Ao mesmo tempo, Olivia usou sua influência para garantir que a Skylux Airlines jamais repetisse tal erro. Ela não apenas recuperou o respeito e a dignidade, como também transmitiu uma lição irrefutável. A arrogância e o racismo têm um preço, às vezes astronômico. A história termina com uma cena simbólica. Olivia, sentada em um luxuoso lounge com uma taça de champanhe, assiste ao noticiário financeiro. Os gráficos em queda livre da Skylux se estabilizam após as mudanças que ela implementou. Ela sorri serenamente. A vingança não foi motivada por ódio, mas por justiça. E para a empresa a lição foi clara. Nunca subestime o valor da dignidade humana. Assim, em questão de horas, uma simples humilhação em um avião se transformou em uma convulsão financeira e moral global. Olivia Carter provou que uma única pessoa, munida de calma, inteligência e coragem, poderia fazer com que aqueles que ousaram humilhá-la pagassem 15 bilhões de dólares.